Puxa, eu tenho tudo isso e mesmo assim eu ainda não consigo falar o que eu sinto. O que eu acho que é ser homem? Para mim, o que eu acredito que é ser homem? E eu sou esse homem que eu acredito? A CNV, a comunicação não violenta, foi uma chave muito importante, né? De a gente entender isso. Putz, quais são minhas necessidades? Quais são os meus sentimentos? Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de mulheres falando, por favor, ensinem os homens a fazer sexo. É uma provocação para os homens. Você quer gozar ou você quer fazer sexo? De a gente perceber que existe essa diferença. Mas enquanto a gente ficar esse culto meritocrático do herói, não, a gente é mais coletivo, vamos junto, vamos nos ajudar. É muito importante a gente valorizar isso, mulheres na política, porque é uma questão de mudar as leis. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Alma Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos a conversa com o terapeuta holístico e consultor de masculinidades Agnes Santoro. Nesta segunda parte do episódio 50, falamos sobre os mitos do herói, sexo e sexualidade, autoconhecimento, papel das mulheres na política e muito mais. Para saber mais sobre este e outros episódios, visite nosso novo site www.almasculina.com.br e acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @almasculina. Se inscreva no nosso canal no YouTube e leve a Almasculina para mais gente. E nessa primeira parte da conversa, falamos sobre referências das masculinidades, terapia holística, espiritualidade, os impactos da pandemia nos relacionamentos, na saúde mental e paternidade. E a gente vai abrir agora essa nossa segunda parte, direto com o nosso quadro Aspas. Vamos lá. Aspas. A libertação e a conquista do feminino têm uma importância fundamental não apenas para o herói enquanto ser criativo, mas também para a superação da nossa estrutura social patriarcal e doente. O nosso mundo, a nossa sociedade, cultura e religião estão desenraizadas e sofrem pela falta de valores femininos. A falta do feminino relaciona-se, entre outras coisas, com o fato de que existe, tanto nos homens como nas mulheres, uma profunda ambivalência perante o feminino. Particularmente trágico é o conflito entre a simbiose e a autonomia do homem. Para encontrar uma identidade diferente do feminino, ele se orienta em geral de maneira inconsciente de acordo com a fórmula: ser masculino significa ser diferente da mãe e dos sentimentos com ela relacionados, significa não ser feminino. Desse modo, o homem precisa reprimir e cindir necessidades e aspectos essenciais da sua totalidade masculino-feminina. Na relação com a mulher, o homem, na verdade, deseja ardentemente poder reanimar aquelas necessidades inativas do seu ser, mas teme, ao mesmo tempo, que possam se repetir os medos e a dependência emocional em relação à mãe enquanto primeiro relacionamento com uma pessoa superpoderosa. A mulher, enquanto representante de um mundo materno reprimido, mas desejado com tanta veemência, desperta nele inúmeros sentimentos contraditórios, inexprimíveis e profundamente inconscientes. Ele vivencia através dela, por exemplo, o anseio insaciável de unidade e fusão, de compreensão tácita, de um olhar de deleite e admiração, mas também o medo existencial do desamparo, da carência e do abandono, da solidão, da dissolução do eu, o sentimento vergonhoso de ser sempre o inferiorizado e a raiva mortal do superpoder insuperável do feminino. Desse modo, o homem está sempre, e das mais variadas formas, à procura da mulher, ou melhor, à procura das suas características humanas e primitivas perdidas, inevitavelmente ligadas à mulher, e está sempre fugindo da mulher, ou melhor, fugindo dos seus medos da primeira infância. Isso forma a terrível ambivalência do homem diante da mulher. Por um lado, ele anseia encontrar nela a mãe amorosa, com a qual pode realizar uma união beatífica. Por outro lado, ele projeta nela a esfinge perigosa e assassina. Ele oscila continuamente entre a idealização, a idolatria e a depreciação e a execração da mulher. Por isso, via de regra, não pode percebê-lo como um ser humano normal e de igual valor.
As dificuldades descritas na relação ao feminino em si mesmo e nos outros se expressam no homem, excluindo a depreciação do feminino, em muitas perturbações de relacionamento, neuroses sexuais e comportamentos autodestrutivos. Por exemplo, na repressão do seu mundo físico-afetivo, na destruição da sua sensualidade espontânea, na perda da capacidade de amar e na incidência habitual numa conduta de potência sexual constante. Ele se fixa, desesperadamente, naquele pequeno órgão do qual espera a redenção de sua ambivalência, o pênis. O pênis seria uma garantia de que ele é diferente do poder feminino que ameaça dominá-lo constantemente. Seu culto ao falo lhe daria a confirmação de ser independente, grande, forte, firme, autônomo e livre. Esta incidência exagerada no princípio fálico faz do homem um ser continuamente acossado, sempre apressado, sempre pensando em concorrência e rivalidade, com uma agressividade sempre latente e sempre com pose de vencedor. Descanso, pausa, relaxamento, isso equivaleria a um afrouxamento, que de maneira alguma pode ser admitido, visto que assim as necessidades profundas, mas muito reprimidas, de passividade, entrega e soltura, poderiam talvez vir à tona. Ele preferiria então ter uma morte de herói, fazendo seu coração heróico e lutador fraquejar mediante um infarto. Não são poucos os homens que se vangloriam do número de infartos aos quais sobreviveram, como se se tratasse de ferimentos e lesões trazidos para casa depois de uma batalha inteira. Livro O Herói, A Verdadeira Jornada do Herói e o Caminho da Individuação, de Lutz Miller. Esse livro incrível, o analista junguiano Lutz Miller nos convida a refletir sobre a história do seu herói preferido, mostra que esse caminho não está reservado a uns poucos escolhidos, mas que todos nós, homens e mulheres, nascemos para ser heróis. E mostra também que conhecer os grandes arquétipos da mitologia universal é mais do que conhecer a si mesmo e o outro. Trata-se, sobretudo, de uma autêntica jornada rumo ao nosso verdadeiro eu. E aí eu te pergunto, querido convidado, o que você ainda sente como desafio pessoal para desconstruir padrões patriarcais que negam esse feminino que a gente trouxe aqui no Aspas? Também queria saber se você, desde que adentrou nesse universo das masculinidades, se você já se sentiu cobrado por familiares e pessoas do seu círculo afetivo, sexual, por se colocar como um consultor do tema, espiritualizado. Sim, tive embates, inclusive meu pai uma vez me falou assim, por que você quer trabalhar com tudo que você estuda, né? Então isso, você começou a estudar esse tema, por que você precisa trabalhar com isso? Você não pode fazer o seu processo pessoal, e, né, você foi estudar alimentação e se tornou cozinheiro vegano, né? Eu tenho esse processo, assim, é nisso que eu vou me descobrindo, bastante focado nesse processo de masculinidades. Até coloquei o nome do meu projeto, né, Diálogo Masculino, porque justamente eu percebi o quanto faltava em mim diálogo, né? E aí você consegue se expressar, né? Falei, puxa, eu tenho tudo isso e mesmo assim eu ainda não consigo falar o que eu sinto. E aí eu percebi como esse projeto foi para mim, né? Falei, é isso, a partir de mim eu preciso aprender isso e tentar trocar e a gente vai aprendendo junto. Então, e agora eu estou bastante também estudando e falando sobre não monogamia, porque é justamente o processo que eu estou vivendo. Como eu quero viver isso, o que eu acredito, né? De perceber que, nossa, eu estudei tanto e eu estou ainda pensando dentro de um padrão binário e como eu ainda classifico estar namorando como um status, como um lugar de tranquilidade e o estar solteiro como uma falta, né? Nossa, eu não acredito nisso, mas por que eu parece que eu sinto isso, né? E então de ir descobrindo esses fatores e poder conversar com pessoas, de se ajudar dentro dos atendimentos que eu faço, trabalho muito com relacionamentos e vindo todos esses processos, a gente vai vendo que é passo a passo, pouco a pouco. Então eu tenho vivenciado isso, a questão da paternidade aí com a pandemia. Minhas filhas moram longe, né, de mim, então isso é um desafio pessoal bem grande de como lidar com isso. Então a tecnologia ajudou, mas ao mesmo tempo, né, como fica esse vício, acaba cortando tecnologia. Como lidar com isso de uma forma melhor, eu sinto que esse é um grande processo. Espero, né, com esse final da pandemia conseguir estar mais presente, né, fisicamente ali com as minhas filhas. Esse é um desafio bem grande para mim.
quero fazer um convite pessoal e especial para você. Nos próximos dias 23 e 24 de outubro, volto em 2 únicas sessões via plataforma Simpla Zoom com a versão online do espetáculo Heróis, episódio música da trilogia solo, dirigido, escrito e interpretado por mim, com co-direção de Ana Paula Cansado e realizado pela sua companhia. Será um prazer contar com seu olhar neste trabalho feito por 20 talentosos e apaixonados artistas que trata de muitos dos temas que abordamos aqui no A Masculina, como a vulnerabilidade e a necessidade de exposição dos afetos das masculinidades na figura de um rockstar inspirado em ícones da música dos anos 60 e 70. Para saber mais e garantir seu ingresso, siga no Instagram @suacompanhiateatro. Te espero lá. Wagner, vou te fazer uma provocação. Você me deu a deixa, vamos lá. Autoconhecimento. Essa palavra tem sido muito usada. Para quem está ouvindo a gente, qual que é o primeiro passo? Que diabos é autoconhecimento? Na prática. Olha, eu acho que tem muitos caminhos para se ver, mas o que eu acho que é ser homem? Para mim, o que eu acredito que é ser homem? E eu sou esse homem que eu acredito? Para as pessoas que se relacionam com homens, eu vejo isso, é o que eu quero, faz sentido? Então, de olhar esses detalhes, assim, que não são detalhes, né? Tem um exercício, né, que eu faço no mapa das masculinidades, que esse homem não é aquele forte, sabe? Todos aqueles estereótipos dos Zeus, né? Do deus grego mesmo, que falou muito bem aí no texto. E aí você fala assim, tá, e como que é você ser homem? Porque é isso, que é ser homem, é esse deus, esse Zeus, assim, então, putz, eu não sou esse. E é o que eu aprendi com os homens gays, que eu aprendi com os homens trans, com o Pedro, de olhar e falar, nossa, é mesmo, tipo, não é, né? E aí depois ouvir, nossa, os homens negros também passam por isso. Tipo, eu não tô refletido nesse imaginário. E as mulheres, né, tipo, nossa, como se isso, essa verdade única, né, que vem da espiritualidade, que vem das religiões, assim, puxa, ela é única, mas ela exclui tanto, assim, né? Ela não é a grande verdade, porque é isso, como se fosse o único herói, né? E é isso. E todos os outros são inferiores, são menos. Isso que me inquieta e é difícil, né? Porque você sente que, nossa, tem um mundo para mudar e, ao mesmo tempo, de ver as próprias limitações, de que, nossa, eu também não dou conta de viver tudo isso na real. Sinto muito medo, ainda sinto covardia, ainda sinto ciúmes, né? Sinto raiva. E aí perceber esses sentimentos e assumir, ok, estou sentindo isso. Então, para mim, esse autoconhecimento é isso, conhecer a si mesmo, conhecer o que você está sentindo. Uma chave que eu acho muito boa, e principalmente para nós homens, é isso, no final do dia, ter um caderninho, anotar o que você sentiu. Né? Então, põe os sentimentos positivos, sempre tenta equilibrar um pouquinho ali, se tem um monte de positivo, põe alguns negativos, tem um monte de positivo, põe os negativos. E aí, quando você olhar o seu caderno, você fala, nossa, ó, todo dia eu senti esses negativos. Peraí, em que situação? Quando eu me encontrei com tal pessoa. Nossa, como que pode mudar essa situação? Vamos conversar com essa pessoa, vamos se afastar, vamos... Então, é isso, é conhecer o que está acontecendo e o que eu posso fazer? E é dar um passinho, é melhorar um pouquinho, né? Não é uma grande transformação, é ver o que dá para melhorar. Puxa, não, ainda estou gritando. Então, nossa, é uma forma de violência. O que eu tenho que fazer? Tenho que respirar mais, tenho que pedir para outra pessoa, olha, quando eu gritar, por favor, fala para eu parar imediatamente. E as relações são uma grande ferramenta para isso, né? Onde a gente vai estreitando e se ajudando. Esse autoconhecimento é algo que mais está sendo normalizado, né? A gente entender que faz parte desses processos e de conversar. Eu acho que os relacionamentos se abrindo para essa possibilidade de conversar mais, de entender mais as partes. A CNV, a comunicação não violenta, foi uma chave muito importante, né? De a gente entender isso. Putz, quais são minhas necessidades? Quais são os meus sentimentos? Então, isso me abriu de, nossa, tem necessidades minhas que aqui não está sendo suprida. E aí? Como eu faço? Como eu comunico isso? Como eu me permito, né? E aí entra essa essência da não monogamia, de como eu me permito isso. E não estamos falando só de sexo, estamos falando de vontades, de ideias, de jeitos de ser. Buscar esse autoconhecimento e estar se permitindo fazer essas trocas, essas conversas, estar aberto a aprender, é algo que tem feito uma diferença na minha vida. Com esse trabalho de terapeuta, tenho visto muitas pessoas se ajudando, assim, né? E em relação à sexualidade, quem que era o Agni antes de refletir? Nem era Agni, né? Quem que era antes? Era Tiago. Era Tiago. Então, quem era o Tiago antes de refletir sobre as masculinidades? E o que você tem ouvido
sobre sexo, sexualidade dos homens que participam das rodas e nas consultas que você faz? Olha, grandes transformações, né? Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de mulheres falando, por favor, ensinem os homens a fazer sexo. É isso, com 16 anos, minha namorada na época olhou para mim e falou, olha, a gente tá 1 ano junto, eu nunca gozei. E eu fui sair com outro cara e gozei. E aí eu descobri o que é. E a gente conversando como amigos, como namorados, e aquilo foi... Hoje eu tenho noção disso. Naquela época me senti derrotado, né? Putz, que homem eu sou, com base em toda a pornografia, achando que sabia o que estava fazendo, né? E não. É importante, sabe? Estudar sobre isso, viver. E eu trago uma reflexão que ela mexeu muito comigo, assim. É uma provocação para os homens. Você quer gozar ou você quer fazer sexo? De a gente perceber que existe essa diferença. Porque muitas vezes a gente foi treinado pela pornografia, pelo nosso jeito de ser, né, pela cultura heteronormativa, querer gozar e ser o centro da atenção. Então, quando você começa a ver, eu acho que esse é um processo importante para nós homens, né? Nós não somos o centro, é isso, o falo, né? Ele não é o centro, que é isso, como se fosse o grande herói. Acredito que a gente precisa mais desse coletivo. Somos heróis da nossa vida, mas enquanto a gente ficar esse culto meritocrático do herói, não, a gente é mais coletivo, vamos junto, vamos nos ajudar, que essa outra realidade faz mais sentido. E aí eu busco viver isso. E no sexo isso é importante, né? Você tá ali sozinho ou você tá acompanhado? Então, como é essa troca? Vivi coisas muito profundas de ver como era pequeno o prazer que eu tinha, como era simples e como pode ser muito maior e como pode ser mais diverso e como pode crescer e como tem preconceitos, e aí você percebe nisso e, nossa, como eu lido com esse preconceito nas masculinidades. E tocar também, como é isso, o tema do fio terra, né? Como que falar disso? Então, pronto, é prazer, Então, são temas que nós, homens, precisamos refletir, precisamos falar e reconhecer a nossa ignorância, reconhecer os nossos medos e preconceitos. A gente não precisa chicotear por causa disso, não precisa falar que está errado, a não ser que, de fato, né, a gente vê o quanto mal a gente faz. Terminar com essa violência, com essa opressão cada vez mais, né? Mas, ao mesmo tempo, de perceber que, ok, tá tudo bem eu ter esse medo. Vou lidar com ele e de pedir ajuda. Eu acho que esse fator, né, eu, durante essa pandemia, estava ali, né, fazer minha terapia, nossa, mas só com menos dinheiro. Não, mas isso aqui é importante, assim, sabe? Ter ajuda, ter apoio. Então, isso, para mim, foi muito importante, e não só terapêutico, mas também de amigos, de amigas, de ligar, de pedir ajuda, de conversar. Eu sinto que isso me ajudou muito e vai fortalecendo esse lado, né, de eu dou conta, eu sou o herói. Não, eu não dou conta, eu vou pedir ajuda e o herói sempre tem os ajudantes, sempre tem os apoios, sempre tem o mestre. Então, assim, a gente vai se moldando e eu estou vivendo isso. Não é fácil, mas é muitos presentes, né? O herói nunca está sozinho, né? Em nenhuma narrativa. E ele sempre tem momentos de altos e baixos em sua trajetória. A gente, às vezes, vê muitos heróis como pessoas imbatíveis que lidam com os desafios com uma habilidade ou com um conhecimento prévio, né? Um dom e uma iluminação para lidar com todas as adversidades, né? Quando a gente vai aprofundar um pouco nessa mítica, como esse livro que a gente trouxe no Aspas, disseca, e recomendo fortemente a leitura desse livro, mostra que, pelo contrário, né? O aprendizado do herói é saber ouvir, é saber recuar, é saber escutar, é saber se posicionar, né? É saber esperar também um momento para que a próxima porta se abra, o próximo caminho se revele. É super interessante, eu sou apaixonado por esse tema. Você idealizou a campanha Eles Votam Nelas, inspirada no He for She, da ONU Mulheres, em 2014, que é uma iniciativa super bacana, de caráter suprapartidário, que busca mobilizar eleitores homens por meio das redes sociais para participar ativamente dessa construção da igualdade de gênero. Como é que surgiu esse projeto? Entendendo um pouco da sua história que você trouxe na primeira parte, a gente já entende que tem um pé lá no secundarista, lá no Fora Color, né, ainda criança. E como é que você percebe a conexão entre as suas práticas holísticas, espirituais, junto aos homens com essa ação política? E eu digo por que eu trouxe essa pergunta, porque muitos convidados que já estão familiarizados com esse tema, com esse assunto, às vezes eu sinto uma desconexão com o todo social e político. E quando você que tem toda essa trajetória também idealiza uma campanha importante como essa, me dá uma esperança, sabe?
Sim, essa campanha ela nasceu de ver essa necessidade, né, de mudança política e de falar, puxa, eu quero mudar a política, e aí falar, então vai lá se candidata. Eu falei, nossa, é isso, eu vou lá me candidatar. Eu falei, não, se eu me candidatar, eu vou estar fazendo, talvez ao contrário do que eu quero, né, de querer mudar, de querer colocar mais diversidade. O meu papel é justamente esse, é sair um pouquinho da frente. Então eu senti justamente isso. Vários homens fazendo um pouco isso, fiz muito contato com esses grupos que trabalham com mulheres, que estão trabalhando, então, projetos lindos, maravilhosos. E aí algumas falavam, porque nosso objetivo não é tirar o lugar dos homens. Eu falei, olha, eu concordo plenamente com o que você está falando, mas o que você está falando não é correto. Porque vai tirar. Se tem 10 vagas e antes 8 era de homens, agora vai ter 5 e 5, vai tirar a vaga dos homens. Mas é isso, a gente entender que isso é privilégio, que isso não é direito. Então, não está tirando porque nós estamos com menos direito. Não, mas para dar essa equilibrada, né? Então, aí trabalhando a igualdade, trabalhando a equidade. Então, esse projeto foi o primeiro ano, né, nessas eleições. Eu pretendo continuar mesmo, foi muito autoral, muito artesanal, que eu gosto desse tema, então também estava dando suporte para algumas candidatas, né, a vereadoras em algumas cidades. Mas eu acredito que pode crescer porque essas eleições estão mostrando isso. Acho que o mundo, né, está começando a despertar mais por isso. Mas também não é à toa, é por conta desses trabalhos, de pessoas se dedicando, fazendo. É muito importante a gente valorizar isso, mulheres na política, porque é uma questão de mudar as leis, né, que é a base da nossa sociedade e que essa diversidade não pensa. Né? É isso, eu quando fui ser parteiro, aprender como que é ser aprendiz de parteiro, né, tá ali trabalhando como doula, você fala, nossa, é isso, é ver necessidades que antes eu não via, é pensar coisas que antes eu não pensava. Abrir para esse universo, que foi o que a Miriam trouxe, né, dos homens apropriando mais desses trabalhos que são absurdo serem trabalhos femininos. Trabalho de casa, é cuidado, que isso é muito importante de a gente transformar, né, e fazer estar mais presente. A carga mental dos outros é bobagem até que a gente entende o sapato que aquela pessoa calça, né? Eu queria trazer um dado que, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a candidatura de mulheres nas eleições municipais de 2020 bateu o recorde, chegando a 33,3%. É uma conquista para ser celebrada e, para além disso, esse fato demonstra um interesse cada vez maior das mulheres de garantir um espaço na vida política. Por outro lado, mesmo com esse avanço, ainda vemos muitos partidos que questionam o percentual mínimo de 30% de mulheres entre as suas candidaturas a câmaras e assembleias. 2022 está aí. Por favor, consulte, antes de votar, ao menos o site do TSE. Não escute o tio do pavê que manda o WhatsApp para você, entendeu? E começa a ver o que está precisando ao seu redor, porque a gente vê esse país gigante desse jeito, querendo consertar tudo de uma vez. Às vezes o que precisa consertar é o excesso de número de pessoas em situação de rua, é a dificuldade de trabalho das mulheres ao seu entorno, é a dificuldade de empregabilidade da população negra, enfim. Começa a olhar ao redor que você vai saber muito bem em quem votar. Como é que faz para te achar nas redes? E eu queria também que você falasse de que maneira a gente pode ajudar a campanha que a gente citou aqui nessa segunda parte. Meu canal principal está sendo pelo Instagram mesmo, né? Então, Agni.diálogo masculino. Escolhi nesse momento e decidi, né, isso nesse momento de assumir verdades e assumir compromissos de, eu não sou um influencer, eu não quero ser, sou um terapeuta, né, então também isso de, queria fazer muitos textos, eu falei, nossa, tem tanta coisa maravilhosa que as pessoas estão fazendo, eu não preciso, né, eu vou lá no Alma Masculina, faço um recorte, pego e olha, aqui, ó, essa pessoa explicou tudo que eu preciso explicar, esse livro aqui fala isso, então, me descobrindo disso, né, de que às vezes eu gosto de estar no palco, mas eu gosto de estar lá atrás, só deixando, né, quem está falando, o que está acontecendo bonito. Tem os atendimentos individuais, hoje online, né, alguns encontros, cursos, workshops. Vou fazer presencialmente em breve, até pretendo viajar um pouco aí pelo Brasil para tentar fazer alguns encontros, rodas, alguns trabalhos. Estou aí disponível para ajudar nesses temas, né? Também trabalho com empresas, então consultoria, tem alguns processos que são bem interessantes e que estão ampliando cada vez mais, porque esse tema está crescendo, né? Graças a cada um de nós que estamos nos dedicando, que estamos nos abrindo para isso. Querido, quem você gostaria de indicar para estar aqui no Masculina e por quê? Olha, eu senti de indicar um amigo muito querido, que é o Renato Morelli. Ele é o fundador do Papo de Machona.
Então, eu sinto que é bem importante isso, né? Trazer temas diferentes do que eu trouxe. Então, na minha perspectiva, é isso, é esse olhar muito mais hétero, posso dizer assim, mesmo não me reconhecendo assim. O Renato vem trazer mesmo, né? Escancarando aí papo de machona, então assumindo aí que é uma machona, e a gente poder se assumir também, né? Dessa forma lúdica e ao mesmo tempo com um trabalho tão legal e tão sério, assim. É um publicitário que sabe colocar bastante informação, consegue comunicar de uma forma muito boa. Quero muito que ele possa compartilhar um pouco da experiência maravilhosa dele e dos ensinamentos. Querido, que belíssimo encontro de fogo com fogo, né? Ares é sensacional, né? As pessoas vivem criticando a Ariano, falando que a gente é teimoso, briguento, enfim... Brincadeiras à parte, super aprendizado te receber aqui no A Masculina. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos encontros e espero, muito em breve, ter um encontro com você presencial para a leitura da aura, mapa das masculinidades, xamanismo e tudo que você contempla aí nesse seu vasto e importante trabalho, Agni. Que bom, fico muito agradecido, acompanho já você... desde o começo mesmo, então acho muito legal mesmo esse trabalho. É uma honra estar aqui participando e muito legal ver, né, tantas pessoas queridas e conhecer tantas outras que eu não conhecia. Parabéns aí por esse canal, essa ferramenta, e estar aqui é um prazer muito grande mesmo. E colabore para manter o A Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso novo site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Agni Santoro e Miriam Goldenberg, e também agradecer ao Pedro Pires, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. A Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se e até o próximo encontro.